Fala galera, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Pessoal entrando aí na nossa live. Hoje uma live aqui especial no Criminal na Prática. Uma live completamente especial para vocês. Vou ter o prazer de receber hoje aquele que é uma das minhas maiores inspirações acadêmicas, professor Alexandre Moraes da Rosa, o pai da teoria dos jogos aplicada ao processo penal no Brasil, né? O professor Alexandre Moraes da Rosa, até fiz uma postagem esses dias contando um pouco da minha história com a obra dele, desde lá de 2016, 2015, quando eu tive acesso pela primeira vez à obra do professor Alexandre Moraes da Rosa, e hoje em dia é obra nova, daqui a pouco vou até pegar ela ali. Eu tive a honra de ser citado pelo Alexandre, uma baita honra para mim, né? De aluno, virei parceiro do professor Alexandre Moraes da Rosa, o pai, o papa da teoria dos jogos aplicada ao processo penal, e nossa ideia nessa live de hoje é justamente tratar com vocês sobre perspectivas aí a partir do pacote anticrime para a gente poder utilizar essa teoria dos jogos. Aonde? Aquilo que a teoria dos jogos me ensina para que eu possa manejar com as novas leis aí, com as alterações do pacote anticrime, tá? Essa é ainda um início, né, pro happy hour aí que daqui a pouco o Rodrigo Alvarez e o João Ricardo vão fazer com vocês. E eu tô aguardando aí o professor Alexandre Moraes da Rosa entrar. Professor Alexandre Moraes da Rosa, quando você entrar, por favor, me avisa para eu te chamar aqui. Deixa eu até colocar aqui o nome da nossa live, né? Pacote anticrime e teoria dos jogos. É isso aí. Pacote anticrime e teoria dos jogos. Espero que vocês gostem. Acho que nessa live vai ter muito conteúdo para vocês, muita coisa. E depois ainda vem o Rodrigo e o João. O Rodrigo tá mandando eu limpar a câmera aqui. O Rodrigo é um cara chato pra caramba com essas coisas. Perfeccionista. Alguém tava achando minha câmera embaçada? Ô Rodrigo, não mudou nada. Não mudou nada, Rodrigo. O professor Rodrigo Alvarez aqui falou: Thiago, limpa essa câmera. Não mudou nada, né? Não mudou nada não, Rodrigo, mas tá bom. Professor Alexandre, tô aguardando o professor Alexandre entrar aqui para eu poder enviar o convite para ele. Já até mandei aqui no particular. Thiago não vai pro rap hoje? Não, hoje tem muito trabalho. Hoje eu vou encerrar essa live e continuar trabalhando. Hoje quem tem direito à live é só Rodrigo e João Ricardo. Vamos lá? Tô aguardando o professor Alexandre Moraes da Rosa conectar aí pra gente começar a falar com vocês hoje sobre, especialmente, muito massa essa live de hoje. Juro pra vocês, sempre quis fazer uma live sobre o pacote anticrime e a teoria dos jogos. Por quê, Thiago? Porque desde que eu li a obra do professor Alexandre Moraes da Rosa, eu venho pensando aí em toda a minha perspectiva, em toda a minha atuação a partir da teoria dos jogos, e o pacote anticrime traz muito sobre isso pra gente. Bom, olha aí. Alexandre, o convite, o professor Alexandre já está aí na área. Conectando com o professor Alexandre Moraes da Rosa. Daí parceiro, tudo bem? E aí, Alexandre? Beleza, cara. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo legal. E você, tá me ouvindo tranquilamente? Estamos aí na parada, né, meu amigo? Estamos aí na pegada, uma live atrás da outra, tu do teu curso, e vamos nos divertindo. Beleza. Gente, eu vou desativar agora os comentários para ficar aparecendo aqui o professor Alexandre, não ficar aparecendo comentário. Depois vocês mandam aqui na caixinha de perguntas. O professor Alexandre vai sair porque ele tem uma aula hoje 9 horas, horário de Brasília. Ele sai e eu respondo todas as perguntas aqui para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Como é que tá por aí, Alexandre? Primeiro, antes da gente entrar no assunto aí, como é que tá trabalhando aí por vídeo? Cara, tá uma maravilha, cara. Por vídeo, tudo por vídeo? Mas é que, na verdade, eu sou juiz da turma recursal, né? Eu sou juiz da turma da juizado especial. Aí, para nós, ficou eu não tenho audiência. A audiência é que a logística está muito complexa na parte criminal. Mas tem algumas iniciativas bem legais, eu acho que com algum cuidado e chegou um momento de fazer uma perspectiva diferente, que é hoje o Thiago Bonin, que é
advogado autentica o documento. Então, a gente vai precisar cada vez mais levar a sério que ele vai dar integridade à testemunha, que ele vai poder validar a testemunha. Então, eu, em 99, Tiago, fui fazer um curso lá em Williamsburg, no National Center for State Courts, que é um centro nacional de estudos de tecnologia, de avanço da justiça americana. E naquela época, em 99, já se fazia audiência por videoconferência. E lá se apontava muito a importância de quê? De você acreditar e dar a credibilidade da possibilidade que o advogado faça a afirmação de que o cliente está dentro da lógica, que a testemunha não tá ameaçada, não está coagida, ou seja, se criou uma expectativa em que essa cooperação que hoje existe no processo civil acaba dando uma responsabilidade maior para cada um dos players, ou seja, para a testemunha de acusação, para a testemunha de defesa, em que ela tem uma responsabilidade maior nesse momento. Muda muito a perspectiva e isso possibilita muita coisa, sabe, Alexandre? Esses dias eu fiz uma audiência de sustentação no mesmo dia, no mesmo horário. Eu estava na audiência, trocando testemunha, entra uma testemunha, troca por outra, o outro advogado estava fazendo pergunta, era um processo muito grande, eu estava com 2 computadores, parei um pouquinho, desliguei minha câmera e microfone nesse computador, liguei a câmera e microfone no outro, fiz sustentação oral e voltei, né? Nunca isso ia poder acontecer na prática. Na vida analógica, não. Aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso aumentou o número de sustentações orais. Por quê? Os advogados do interior, que às vezes não vinham fazer sustentação oral, agora fazem, porque ela é por videoconferência, né? Então, na turma de recursos que eu trabalho, qualquer advogado pode fazer sustentação oral desde antes da pandemia já do seu escritório. Então, já tinha essa prática, era bem legal. Você implementou isso? Hã? Foi você que implementou isso? Você que deu a ideia disso? Não. O tribunal já tinha feito isso, a gente já tinha isso como uma realidade. O advogado já podia fazer sustentação oral direto no tribunal. Então, isso já foi. Tem problemas que são insanáveis, como não tem como fazer um júri dessa maneira, não tem como fazer um júri por videoconferência. Então, a gente precisa reinventar. E aí também tem a questão de ter novas habilidades, né? As habilidades agora precisam ser diferenciadas. Uma audiência, você já fez audiência criminal dessa maneira, até a interação, o modo como se pergunta, o modo como você percebe a audiência, ela precisa de novos avanços. Por exemplo, a gente vai precisar de câmera que você tenha disponibilidade de verificar os demais, porque você presta atenção num, presta atenção no outro, a câmera que é só focada no rosto da pessoa, como você pode dar integridade, sim. Tem muita gente estudando isso, tem um grupo de trabalho no CNJ e a gente tem que participar de maneira cooperativa. Não dá para dizer, não quero fazer audiência dessa forma. A audiência acontecerá dessa forma. Como nós podemos ter mecanismos de garantia de todos nós? Uma coisa que eu tenho pedido em todos os processos meus é justamente isso, né? Para que se garanta a incomunicabilidade das testemunhas. E aí cada juiz está adotando um procedimento, né? Tem juiz que pede para a testemunha ligar a câmera e dar uma volta na sala onde ela está para ver que não tem ninguém junto com ela no espaço. Mas esses dias eu tive uma audiência que iam ouvir vários policiais e delegados como testemunha e eles iam ser ouvidos todos na mesma delegacia. Falei, juiz, como você me garante a incomunicabilidade? E aí ele mandou um oficial de justiça para a delegacia de polícia e aí ficava um oficial de justiça dentro da sala para garantir que o policial ou o delegado prestasse depoimento e fosse embora da delegacia sem contato com os outros para manter a incomunicabilidade. Isso foi bem interessante. E eu estou pedindo isso agora nas minhas outras audiências quando tem esse procedimento. Mas diz aí, Alexandre, o objetivo da nossa live, falar um pouquinho... Pode falar. Não, é bem isso, bem isso. Eu queria te agradecer, um advogado que eu admiro muito, professor. Nós tivemos algumas possibilidades. Pô, eu queria ter um bujão desse aí, olha só, o cara toma um bujão d'água, meu Deus do céu, olha só, o cara, porra... Essa daí é campeã. E aí, eu te agradeço. Gostou, né? Muito. Poxa, isso aí eu só tinha visto em academia, e academia nunca mais, né? Academia, agora eu comprei uma academia para casa para poder... Eu fico lendo, caminhando, é muito divertido. Enfim, nós vamos falar sobre teoria dos jogos e pacote anticrime, ou na verdade embrulho anticrime, né? Que não é um pacote, é um embrulho, na verdade dá tanto rolo. Rolo pra caramba. O que você acha, Alexandre? O que tem aí de novidade? Você viu aí, eu vi que você já escreveu muita coisa no seu livro sobre isso, muita coluna no Conjur toda sexta com o Auri, falando sobre o pacote anticrime. O que você vê aí como ferramenta, como novas armas para o jogador aí no processo penal com o pacote anticrime? Especificamente aí, acho que no CPP, onde a gente tem as alterações que dão mais manejo para o advogado lidar no dia a dia, né?
Bom, eu tenho falado, vai sair um livro meu com a Luciana, com a Luísa Walter da Rosa e com o André Bermudes, que foi, a Luísa foi me orientando, escreveu sobre colaboração premiada, um trabalho que virou livro, que eu gosto muito, e o André Bermudes, que é delegado de polícia aqui em Santa Catarina, foi me orientando de mestrado, escreveu um livro que agora está a segunda edição, a investigação criminal orientada pela teoria dos jogos, para mostrar que o delegado joga muito, o modo como se faz a investigação fatiada, quais os métodos da investigação, como é que um indiciamento segura o indiciamento para não dar acesso aos autos, ou seja, tudo aquilo que faz parte do enleio processual que não é dito. Então, esse livro dele, que está pela EMAIS, deve sair até semana que vem, a segunda edição, que é mostrar como todo mundo joga. O jogar aqui é muito claro, né? Não é brincar com a liberdade de ninguém, é que em cada interação humana é que nós temos um jogo. Eu e você, a gente está jogando numa live, quem está nos assistindo está jogando nessa live. É no sentido que a interação humana precisa ser entendida de uma perspectiva formal, uma perspectiva em que eu possa entender a estrutura pela qual ela se organiza. E no pacote anticrime eu tenho duas questões que eu queria trabalhar contigo, como nós falamos. Uma delas é o advogado brasileiro, e aí a gente está fazendo um convite para falar com os advogados e os promotores também, não tinham na sua realidade uma justiça negocial como é o acordo de não persecução penal. Por mais que o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, tivesse duas resoluções, pouco lidas, aliás, a 381 e a 383, havia um certo desprezo pelo acordo de não persecução penal. Quando ele vem no artigo 28A e você abre espaço para uma negociação, os advogados, em geral, os estudantes de direito, voltam para aquilo que foi a experiência deles. Qual é a experiência negocial? Salvo aqueles que já fizeram colaboração premiada, que entenderam que a colaboração não é uma audiência, é um passo a passo, é uma negociação complexa, os demais têm a experiência do quê? Do juizado especial criminal. Uma audiência de transação penal e conciliação e uma audiência de suspensão condicional do processo, em que tudo é feito na presença do juiz de maneira rápida, com um ponto. A transação penal, quanto é que não é, paga, não paga, se transforma nisso, naquilo outro. Isso não tem nada a ver com o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal precisa de novas habilidades, e habilidades que não são de todos os personagens do processo penal. Em que sentido? Eu não posso ter um advogado, o Thiago Buni, não pode hoje ir na audiência numa perspectiva de um processo, uma instrução de julgamento, de um processo em que ele vai vai brigar com o promotor, vai insistir com prova, vai fazer o que acontecer. E acabou a audiência às 4 horas, ele abre o Instagram dele para tentar fazer um acordo de não persecução penal às 5 horas. Por quê? Porque você tem que entender que em cada função dessa, você precisa de um personagem. O Flamengo tem o Gabigol, que é um baita de um centroavante. Ele não joga na defesa, ele não joga na lateral de esquerda. Ele vai jogar onde ele é bom. Então, quando você tem um advogado que se dedica a essa questão belicosa, essa questão de enfrentamento, que é própria de uma audiência, ele tem que perceber que ele não pode ser o mesmo cara que vai sentar para tentar fazer uma negociação para fins de acordo de não persecução penal. E essa nova habilidade tem aberto espaço para que se possa investir em novos advogados, em advogados iniciantes, que eles possam fazer essa formação, que eles possam fazer o curso. Eu tenho com o Juan Carlos Vezula, que é um mediador mundial, conhecido no mundo inteiro, e ele está fazendo comigo um curso, a gente está fazendo um curso para entender o que é uma negociação, o que é uma negociação para a escola de Harvard. É um curso online que vai ser curto, para que a gente possa mostrar para vocês o que é uma negociação simples, uma negociação complexa, como você pode estruturar os passos, porque aí tem muito jogo, né? Jogo no sentido de que você precisa seduzir, você precisa organizar a estrutura, você tem que manter a pauta aberta, tem que entender o que é uma negociação com um promotor rocha, um promotor imprevisível, um promotor que é o flexível, que é o padrão de funcionamento. É aquele que sabe que vai comprar o bujão aí de água do Thiago Buni, eu quero comprar o bujão de água dele. Eu sei que ele vai me oferecer por um preço maior, eu vou ter uma margem de negociação, como é que eu conduzo essa negociação, quais são as etapas, não é um processo só. Então eu tenho uma certa metodologia que não foi ensinada na graduação e os livros, em geral, não sabem como fazer. Os próprios promotores hoje, e eu tenho muitos amigos no Ministério Público, têm muitas dúvidas de como fazer, porque eles não querem se arriscar. Afinal de contas, um acordo de não persecução penal que os coloque numa situação de desvantagem tem que ser muito bem justificado. Então, esse approach, essa formação, essa habilidade,
ou como diria o meu filho, esses skills, essas novas habilidades, elas precisam ser aprendidas, e aprendidas por profissionais. Então, o que me parece é que surge um novo personagem na advocacia, que não é o advogado de enfrentamento, mas o advogado que realmente vai ser o cara que só faz isso. Ele, como hoje a gente sabe que tem advogados que só faziam colaboração premiada, nós também teremos os advogados que só fazem acordo de não persecução penal. Então, no Mato Grosso, aí em Cuiabá, vai aparecer o personagem que vocês vão investir, que vai trabalhar com vários escritórios, porque ele entende de como é que são as etapas da negociação, e ele não tem aquela fricção própria do advogado que joga nas duas posições. Ele é o combatente e ele também é o negociador. E aí, só para situar o que a gente está falando, eu preciso entender que existe, assim, a primeira coisa é o approach. Como é que você faz um approach? Não está escrito em lugar nenhum. Você manda um e-mail, você manda uma carta, você manda um WhatsApp para o promotor. Qual é a metodologia dessa questão? Você vai chegar na frente do promotor para negociar um acordo e vai dizer, agora, tudo bem, se eu quer fazer, eu vou conversar com o meu cliente. O que você precisa ter conversado com o cliente antes? Eu vou levar o cliente junto? Não, não pode levar o cliente junto na primeira reunião. Nunca. Nunca, não sei, mas pode surgir alguma hipótese em que isso seja possível, mas em geral o que você terá? Você terá que dizer assim, ó, eu vou ser o procurador do Thiago Buni para comprar a lata d'água dele. Thiago, quanto você me autoriza a pagar por ela? R$ 100. Eu posso chegar de 100 a 150, eu tenho que deixar isso, eu tenho que fazer um termo que o cliente autorizou fazer isso, ele assinar, ele te dá poderes. Por quê? Porque tem uma questão que é muito importante. A negociação de maneira clara, ela se dá por uma coisa que é a confiança. Se o Thiago vai lá e diz assim, tudo bem, ele paga 150, fica 1 ano de pena em regime aberto, depois você volta para o cliente diz, não, isso eu não quero, quem que se queima com o promotor é o Thiago e não o cliente dele. Então, entender como é que é essa dinâmica da colaboração premiada, do acordo de não persecução penal, exige novas aprendizagens do advogado. E isso não é, em geral, ensinado. A gente vai usar 4 obstáculos básicos para a negociação. O primeiro obstáculo é o obstáculo do cliente. Você é procurador dele, você não é ele. Então, você tem que ter um espaço de negociação prévio. Antes de fazer a primeira reunião com o promotor, você tem que saber, estudar o perfil do promotor. O que é um promotor rocha? O promotor rocha é aquele promotor que diz assim, ó, eu vou pagar pelo bujão de água R$ 50. Não tem acordo, não tem 49, não tem 50, com ele só funciona assim, é pegar ou largar. Ele vai construir uma reputação. Mas ele será um cara que terá pouco acordo na persecução penal, porque você vai esticando a corda. Tem que saber o time também. Tem, não tem, o que você pode criar de alternativa. Porque tem uma coisa muito nova, Thiago, que você escreveu já sobre isso, que é o 28, quando trabalha no último inciso, que são novas penas não previstas em lei. Então a gente tem trabalhado assim com gente que tem oferecido para o promotor, o meu cliente praticou um crime na internet. Então ele vai ficar fora da internet por 1 ano. Ele vai apagar o Instagram, vai apagar o Facebook, vai apagar o Twitter dele por 1 ano. É uma pena não prevista em lei, mas pode ser interessante para o Ministério Público. Tem uma abertura para isso. Uma das coisas que eu venho dizendo é um vácuo. É um vácuo, né? E esse vácuo tem que ser aproveitado. Olha o que aconteceu comigo. Eu fiz um dos primeiros acordos de não persecução penal que eu fiz logo quando saiu a lei nova. Chegou na audiência, eu mostrei o cabimento do acordo de não persecução penal, a promotora se interessou, falou que estava sabendo um pouco da lei, mas não tinha estudado ainda, olhou ali, parou, leu no celular dela, virou para mim e falou o seguinte, Alexandre, é mais ou menos a suspensão condicional do processo, né, doutor? Falei, é mais ou menos. E ela propôs um acordo com as condições da suspensão condicional do processo, que eram mais interessantes. São bem mais flexíveis que as condições do acordo. Então, aproveitar esse espaço aqui também nesse primeiro momento. Logo quando saiu, né, uma das coisas que eu falei, logo quando saiu o pacote anticrime foi pegar o Código Penal e fazer um parâmetro ali de quais eram os crimes que seriam passíveis de acordo de não persecução penal. E é uma infinidade. 80% pelo menos. 80% pelo menos. Né? Então, assim, vai mudar muito a dinâmica, muito, e muda a forma de pensar em muita coisa. Olha só um caso também que aconteceu essa semana aqui no escritório. Advogo para um sujeito num crime de homicídio. Um advogado que eu conheço aqui no estado me ligou, é advogado dele num processo por disparo de arma de fogo. E aí me ligou para falar o seguinte, Thiago, a promotora está propondo acordo de não persecução penal lá no disparo de arma de fogo. Pensei na hora em você. Por quê?
porque ele vai ter que fazer a confissão de que ele disparou essa arma de fogo. E essa confissão vai ser usada no tribunal do júri. Olha só que complicado. No tribunal do júri, eu prefiro que ele seja condenado, e aí a promotora fala que ele tem antecedentes criminais por um disparo de arma de fogo, do que uma confissão dele, mostrando para os jurados, olha aqui, ele falando que disparou arma de fogo, assim, assim, assado. Eu prefiro, no tribunal do júri, uma condenação do que uma confissão dele. Então, até nisso a gente tem que pensar, jogando quando o sujeito tem 2 processos ou não, o que o acordo em um processo pode prejudicar em outro. E até uma coisa que muita gente não percebeu, Alexandre. Se eu tenho um crime que é possível eu fazer o acordo de não persecução penal ou a suspensão condicional do processo, qual eu faço antes, né? E eu venho falando isso há muito tempo, até isso tem que ser pensado, né? E aí tem uma questão que é assim, que é própria do sistema americano, que a gente, quando vai estudar, é que assim, se tem um processo de arma de fogo lá e tem um processo aqui de homicídio, você pode juntar os dois e eventualmente fazer um acordo num só. Ah, mas não cabe. Ah, se partir para um tentado, se partir para uma legítima defesa e a pena ficar a menos de 4, você vai. Mas o passo que é muito importante, e aí eu acho que é o pulo do gato mesmo, é que o acordo de persecução penal tem que perceber uma coisa. Você não pode receber o segundo em 5 anos. Então, tem que englobar, às vezes, alguns processos num só para poder fazer um acordo único. E aqui, tem que entender o risco moral do promotor. O que é o risco moral? Ele não tem informação do qual será o efeito na comunidade, nos seus pares, ele fazer um acordo. Então, você tem que reduzir o acordo, o risco dele. Uma das coisas que nós aprendemos com a Lava Jato é que o valor monetário é muito significativo. Então, o cara vai pagar 5 mil reais, pode ser pouco, mas se ele for pagar 30 mil em 30 anos, é negócio. Então você pode às vezes usar, aumentar o tempo, criar aquilo que a gente trabalha na mediação. Eu sou diretor do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal. Lá a gente teve a implementação da justiça negocial no crime também. Então a gente aprendeu algumas coisas lá, e uma delas é que o resultado, muitas vezes, se é parcelado ou não é parcelado, não faz diferença, mas você não pode querer ser fogoso em tirar muito do seu cliente. Pagar, quando você vê um valor assim, vou pagar 120 mil reais em 10 anos, é muito significativo. Então, você juntar alguns processos também é possível. Mas aí o ponto que eu quero destacar com vocês, e Tiago, e te ouvir também, é que, como no acordo de não persecução penal não terá instrução, eu fiz lá no Criminal Player, que é um podcast que a gente tem lá, que eu vou te ouvir, vou fazer gravar um contigo também, que estou te devendo, é que a gente possa fazer o quê? Eu fiz um com a Flaviane Barros, que ela mostrou, um compliance efetivo é muito importante aqui no acordo de não persecução penal, porque um compliance da empresa ajuda no acordo de não persecução penal. E se você pensar que no acordo de não persecução penal não terá audiência, instrução e julgamento, ou você tem uma investigação defensiva paralela, ou você não tem nada. Então, a ideia de poder, então logo procurado pelo cliente, buscar o que seria utilizado de prova com ele, eventualmente produzir depoimento testemunhal, prova pericial, levantamento de área, tudo isso para quando você for negociar com o Ministério Público, dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, tem esse documento, queria que o assinante analisasse, ou seja, você faz um contraditório antecipado, porque o centro de gravidade do processo era sempre audiência, instrução e julgamento. Agora mudou. Ele não é mais na frente do juiz e ele é numa dinâmica ministerial. Então, quando você consegue estudar isso e perceber o que um promotor gosta, o promotor vai querer forçar na pena, desde que não seja no regime semi-aberto com pouco tempo ou no regime aberto, tá valendo. E a questão dele é quanto é que vai ser de multa. Então, multa não tem dinheiro, mas o sujeito tem um carro, tem uma fazenda, tem uma vaca, ou seja, ele pode criar algumas alternativas para doar a vaca para a entidade de caridade, ele pode pegar o carro dele, ele é eletricista, ele é dentista, ele pode dar serviço comunitário como dentista durante 2 anos, 4 horas por semana, porque ali, essa que é legal do acordo de não persecução penal, você tem que mudar o modo como pensa, não é mais a mesma quantidade de pena, nem as penas do artigo 43 do Código Penal, você pode ampliar, você pode ser criativo, e isso é muito legal. E o que eu venho acompanhando na prática, Alexandre, é justamente essas dificuldades, porque nem o promotor e nem os advogados ainda estão acostumados, né, a fazer o acordo de não persecução penal. E a dúvida que surge é muito isso que você falou do start, você usou outra palavra, mas é o start do acordo. Como que eu vou... Qual foi a palavra que você usou até, Alexandre? O approach, né? O approach. Como é que eu vou fazer o approach?
Então, assim, como é que eu vou chegar? Mas por isso que a teoria dos jogos é legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Bom, quando é que a gente pode fazer acordo de não persecução penal? A gente pode fazer acordo de não persecução penal durante a investigação, durante a ação penal, e se entende que até o trânsito em julgado. Eu até acho que é possível, não é desarrazoado você ter um acordo de não persecução penal já com sentença condenatória. E vou te dizer por que eu estou entendendo isso. Se eu consigo levantar provas para uma revisão criminal e eu puder dizer, eu tenho esse material para revisão criminal, eu vou propor uma revisão criminal, que pode significar a exoneração do meu cliente, mas aqui a gente tem risco sempre na revisão criminal, por que eu não posso pensar num acordo de não persecução penal, pelo menos em tese, na execução em que o Ministério Público concorde com a redução da pena em face do acordo, que ele vai entregar dinheiro, que vai entregar reparação para a vítima, ou seja, não é infactível, mas não é a regra. Em regra, a gente vai ter até a instrução, até a sentença transitada em julgado. Mas, para isso, eu não posso o teu cliente chegar no escritório e eu sair correndo para fazer um acordo de não persecução penal. Eu preciso avaliar o quê? Quais são os meus pontos positivos, quais os pontos negativos, eu tenho que usar a lógica do swap para poder estabelecer, eu tenho que analisar cada contexto, o que ele tem, o que ele não tem, como é que ele pode acusar, ele vai ter, em princípio, a possibilidade de fazer a sobrecarga, que eu vou ter que negociar com ele, enfim, eu tenho que perceber quais os meus pontos fortes e pontos fracos. Aqui, eu tenho um furo, que é o segundo tema que eu acho que é muito importante, que é a cadeia de custódia. Há um furo na cadeia de custódia. Nós estudamos a cadeia de custódia no 58A, boa parte das investigações que estão acontecendo depois do pacote de crime não observam a cadeia de custódia. Mas a gente também não sabe qual será o comportamento do STJ e do Supremo em relação a isso. Se será considerado uma mera irregularidade, se vai cair na nulidade relativa, mas você pode, de fato, fazer isso. Contratar alguém que possa apontar de maneira técnica que não foi observada a cadeia de custódia e dizer, eu vou alegar isso durante a instrução. Quando eu for alegar isso durante a instrução, pode dar para mim, pode dar para ti. Mas quem sabe a gente possa negociar aqui para chegar no meio termo. Todo mundo ganha. O acordo é ganha-ganha. O acordo não pode ser pelo total da pena, porque não é acordo, e também tem que ser um acordo que todo mundo ganhe. E aí é encontrar o approach certo, no momento certo e ter o timing. Por exemplo, eu escrevi lá no meu livro com o André Bermudes, o Eduardo Cunha tinha tudo para fazer uma baita de uma colaboração premiada. Só que ele demorou muito, ele perdeu o time. Então ele perdeu o time e aí ele não conseguiu mais. Então você teve uma sentença condenatória, agora eu quero fazer acordo, o teu preço será mais alto. Tu não vai pagar a mesma coisa que tu fizesse no momento preliminar. Mas às vezes tu não tem essa dinâmica, esse estudo. E para fazer esse estudo, a gente vai ter que estudar um pouco de risco, de gerenciamento de risco, de análise de oportunidades, de análise de expectativas de comportamento. Enfim, esse desenho que é feito, eu estou trabalhando agora num aplicativo para isso, tá? Eu estou trabalhando num aplicativo com a Ana Liberato, com outros profissionais, para que a gente possa, o Thiago Bulling, preencher os dados do seu caso e avaliar com o perfil do promotor, perfil do advogado, perfil do juiz, expectativa de comportamento decisório do Tribunal do Mato Grosso do Sul, do Supremo, do STJ, o custo disso tudo, né? Porque tem um custo relativo a processamento, um custo relativo à vida pessoal, um custo de litigância. Então a gente tem feito tudo isso, que está demorando um pouco, porque a gente não quer entregar alguma coisa que não seja robusta. Então, para fazer isso, a gente está fazendo junto com a universidade, que eu dou aula, que é a Univale, para que você possa preencher os indicadores e ter um resultado. Qual é o ponto certo? Como é que você vai se preparar? Mas não adianta você ter um aplicativo desse, dar os indicadores e você chegar lá sem entender como é que é uma dinâmica de negociação. Tu gosta de jogar pôquer, alguma coisa assim? Não gosta? Não jogo. Mas já não sou um bom jogador. Tu joga xadrez, truco, nada disso? Jogo, não, xadrez, dama, jogo. Não jogo carteado. Tu joga xadrez com alguém chato? É horrível. Então, assim, é horrível. Tu não pode chegar lá pro promotor e dizer assim, aqui, a cadeia de custódia vai ferrar o teu processo, tu não vai ganhar. Não é assim que se chega. Tu vai ter que jogar numa atitude cooperativa. Então, como você aprende a ter uma atitude cooperativa? Dizer, nós fizemos um laudo, esse laudo tem indicadores disso, eu que vou deixar uma cópia com Vossa Excelência para poder analisar,
Porque você tem que criar um mecanismo de confiança. E esse mecanismo de confiança pressupõe que você também abra as cartas. Não pode dizer assim, eu tenho aqui na minha mão um laudo dizendo que a prova é ilícita, mas eu não vou mostrar porque só vou juntar nos autos. Você não cria um ambiente de confiança. A colaboração não é só do cliente, né? Isso impõe ao advogado também uma postura colaborativa, né? Ele tem que agir de outra forma, não é mais combate, é colaborar. E esse negócio que você está falando, Alexandre, de fazer análise de... Eu acho isso muito importante, porque eu venho falando há algum tempo que o acordo de não persecução penal é muito interessante, mas há um grande risco do vício no acordo de não persecução penal, né? Aquele advogado que vai ficar taxado de que ele não absolve mais. Chegou no escritório dele, ele já vai procurar, vai propor um acordo de não persecução penal. Esse é um dos problemas, por exemplo, de quem está fazendo, e eu já vi algumas decisões assim, acordo de não persecução penal na audiência de custódia. Que você chega ali sem nenhum preparo, né? Sem nenhum ambiente de análise de risco, família acabou de te ligar, passou 24 horas que o sujeito foi preso em flagrante, você está chegando na audiência de custódia, às vezes aqui, em muitos estados, a audiência de custódia por vídeo está sendo realizada, aqui no Mato Grosso do Sul está assim, né? Com o promotor por vídeo, o juiz por vídeo, e aí você vai tentar nesse ambiente. Será que esse é um ambiente adequado? Você já tem uma análise de risco boa para fazer um acordo de não persecução penal? Acho que não, né? Então, tudo isso começa a envolver outras ferramentas. Mas aí tem uma questão que é interessante. Eu tive um orientando, o Daniel Carvalho, que escreveu sobre a impossibilidade. Eu aprovei o trabalho dele, mas eu não sou 100% contrário. E vou te dizer qual é o motivo. Por que qual é o motivo? Se você tem uma audiência de custódia, é porque o crime autoriza a prisão. Correto? Então, a depender dos indicadores que ali tiver, se você conseguir uma pena reduzida para sair em 6 meses, que raramente você vai deixar alguém, se o juiz deixar preso na preventiva, será difícil conseguir soltar, talvez seja razoável. Então, eu não sou totalmente contrário, mas eu também concordo contigo que essa gestão de riscos tem que ser muito, muito rápida. E você tem assim, você tem um juiz que vai condenar, vai ter uma audiência de custódia de alguém acusado de tráfico, por exemplo, 33. Qual é a pena dele? 5 anos, no mínimo. Ele vai ter que cumprir quanto? Vai ter que cumprir, hoje em dia, se for atualmente, está mais ferrado ainda pelo pacote anticrime, que a pena é maior ainda para cumprir, para conseguir uma progressão. Então, vale a pena tentar um parágrafo 4º em que ele fique preso por 2 anos e meio e que ele vai ter progressão de regime daqui a 1 ano? É negócio ou não é negócio? Vai arriscar ser condenado a 5? Olha um furo, Alexandre, que pode surgir, pode ser uma boa ideia de fazer o acordo de não persecução penal na própria audiência de custódia. Na parte das prisões reformadas pelo pacote anticrime, a gente voltou a ter aquela prisão automática no 310, parágrafo 2º. Uma das hipóteses de prisão automática é porte de arma para uso restrito. Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. A pena é de... Até peguei aqui para confirmar, porque eu escrevi isso. A pena é de 3 a 6 anos, ou seja, a pena mínima autoriza o acordo de não persecução penal. Ou seja, ou tu faz o acordo de não persecução penal na audiência de custódia, ou o teu cliente sai com uma prisão automática dessa audiência de custódia. Não tem como. E não vão soltar, porque é prisão legal, automática, né? Obviamente, mas enquanto está na lei. Pois é, então aí você vai criando opções ao jogador, porque você tem o seguinte, o promotor não vai ter uma acusação, o juiz não vai ter um processo para julgar, então você pode sair dali com um sujeito solto ou com um sujeito com o tempo certo de cumprimento de pena já resolvido. E aí você tem que ter o quê? Aí que é a grande importância, é você entender como construir um ganha-ganha. Mas aí na audiência de custódia tem um outro problema. Se não é o promotor natural ou o juiz natural, a tendência é não homologar. Nem adianta perder tempo com uma acordo de não persecução penal. Se a audiência de custódia é feita por um plantonista, que não é o titular da ação penal, ele não vai fazer acordo de não persecução penal, porque não vai fazer. Aí depois o acordo vai para o juiz da vara, vai para o promotor natural, e aí ele não tem segurança, ele não quer rolo. Então, é muito difícil, não perca tempo em audiência de custódia nessa lógica, porque o sujeito não tem poderes. É como se você estivesse fazendo uma audiência para um outro colega. Você vai fazer uma audiência quebrando um galho. Aí o promotor, vamos fazer um acordo de persecução penal. Você diz, não, mas não é meu cliente, então não dá. Eu tô rindo aqui, Alexandre, porque isso vai de cada ambiente, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, quem faz audiência de custódia, os juízes que são designados para fazer audiência de custódia, que pareça loucura, são os juízes cíveis. Porque os juízes criminais, eles ficam fora do plantão para apreciar cautelares, como se fosse um juiz de garantias.
Então, quem faz audiência de custódia é o juiz civil. O juiz civil está acostumado a fazer acordo, está acostumado a fazer conciliação em audiência, etc. E eles estão gostando disso aí, de fazer acordo de não persecução na audiência de custódia. Então, a perspectiva depende do local onde você está jogando também. Isso é muito e das práticas de cada lugar. Mas o mais interessante é o seguinte, aconteceu, ninguém se arriscou, ninguém apanhou, você cria uma cultura. Em alguns lugares que eu tenho visto, o juiz simplesmente, não, a audiência de custódia você vai negociar, aqui só vamos fazer a custódia, o acordo de não persecução você negocia com o promotor natural e com o juiz natural. O que é uma maneira também de evitar o assoberbamento. Mas, de qualquer sorte, por isso que é importante estudar o contexto, né? Esses dias o Beron Rocha, que é meu colega defensor lá no Ceará, está contando que ele estava dentro da sala de audiência antes da pandemia e chegou um advogado e disse assim para ele, doutor, eu queria falar com o senhor. Aí ele assim, eu? O senhor. Mas não, o juiz não está aí. Não, mas eu não quero falar com o juiz. Mas eu também não sou promotor. Mas eu também não quero falar com o promotor. É que eu li o livro do Alexandre, eu queria conhecer um pouco do juiz, do senhor promotor, o defensor da vara, eu queria conhecer como é que é o modo do promotor atuar, como é que é o juiz atuar. Então ele foi fazer o quê? Ele foi fazer uma consultoria com alguém que sabia como é que são as práticas processuais daquele processo. Então, o grande desafio você vai ter que fazer um mapeamento de como funciona, se é possível, não é possível, qual é o padrão de acordo que foi feito anteriormente, como tem funcionado. Então, são essas perspectivas de preparação para uma audiência e que não adianta, como você me disse, não adianta vocês querer se preparar. Chamaram o Thiago Bunin para fazer uma audiência de custódia agora, ele sai correndo para fazer audiência de custódia e ele não sabe o perfil dos julgadores, não sabe o perfil do Ministério Público. Isso você tem como para jogar profissionalmente, você precisa ter isso estudado, né? Eu sempre uso o Usain Bolt, né? O Bolt, quando ganha as Olimpíadas, ele não vai se preparar 15 dias antes, nem 20 dias antes, ele está se preparando 4 anos para poder ir lá e ser o cara. Então, a ideia de você se preparar, conhecer os jogadores, tá tendo audiência de custódia, vai lá assistir, manda profissionais, juízes, advogados estão fazendo, como é que está acontecendo, quem fez acordo de não persecução penal, como é que foi a negociação. Então, esse modo de conhecer os métodos que não são ditos pela lei, dá uma vantagem competitiva enorme. E se você não tem isso, se você não faz isso, você é um trouxa, com todo respeito. Olha só, são os atores e o conteúdo do ambiente ali. Eu tenho uma história pra gente fechar aqui, que eu sei que você tem uma outra live maravilhosa que aconteceu comigo. Eu sempre me preocupei em conhecer quem era o juiz, quem era o promotor e etc. Fui uma vez fazer um júri numa cidade do interior aqui. Sabia quem era a promotora, conhecia sobre ela, sabia quem era o juiz, conhecia sobre eles. Estudei sobre os jurados, a gente faz aquela pesquisa prévia da lista de jurados, e consegui no sorteio de jurados escolher o júri perfeito para mim. Sentou assim, era o júri que eu queria, era a foto que eu queria de jurados. Difícil acontecer, mas era a foto que eu queria. E comecei a perceber que 2, 3 jurados me olhavam meio que com desgosto, estavam me olhando meio torto, meio cruzado. No primeiro intervalo, a promotora passou me zoando, falou, ei, doutor, você escolheu os jurados da semana passada. Eu falei, como assim? Ela falou, não, que aqui a gente tem um combinado, um acordo de cavaleiros, Ministério Público e Defensoria Pública. Como a cidade é pequena, o número de jurados é pequeno, quando o sujeito é escolhido para júri numa semana, na outra semana a gente dispensa, para ele não ter que ser jurado 2 semanas seguidas e etc, porque repete muito. Você não sabia disso, você escolheu 2 jurados, 3 jurados que foram jurados semana passada. Pô, os caras estavam putos comigo. Ele não sabia se eu era promotor, juiz, defensor, ele só sabia que eu tinha botado ele sentado ali de novo, na semana seguinte, violando um acordo de cavaleiro que eles tinham. Pô, olha só, né? Já comecei com 3 votos a menos. Quase isso, né? Então, tem que conhecer. Alexandre, queria te agradecer. Eu vou ficar uma pergunta para umas galeras aí sobre o pacote anticrime. Se quiser, manda sua presença. Manda uma pergunta aí que eu respondo antes de sair. Manda uma pergunta aí que eu respondo antes de sair, se quiser. Vamos lá. Pô, especial aí, alguma que foi feita aí especificadamente para o Alexandre sobre teoria dos jogos. Ó, bem legal, Alexandre. Você falou, às vezes eu produzo ali uma prova, faço alguma coisa tal, de investigação defensiva para estar com algo em mão na hora de sentar na frente do promotor para poder fazer o acordo de não persecução penal. Aí perguntaram aqui, poxa, e se esse algo, como você deu exemplo, é produzir um laudo aqui, etc., não anteciparia uma tese de defesa? Foi a pergunta que foi feita. Apresentar um laudo para um promotor, não apresentar... Pode falar. Essa é a dimensão, porque a construção aqui
tem que avaliar o risco se isso vale a pena. Não adianta um promotor rocha você fazer esse tipo de coisa. Mas quando você se coloca no lugar do promotor, alguém que vem de boa fé, que aí você conhece, estuda o perfil do promotor. É um promotor joga no fair play, joga no limpo. Eu disse, doutor, lá na frente, se é um promotor que joga sujo, um promotor que não tem perspectiva, não faça isso. Mas quando você, numa negociação, abre as suas cartas, ou não todas, mas as cartas, você demonstra cooperação. Então o outro vai dizer, realmente, ele pode usar isso lá na frente, o meu risco de cair a cadeia de custódia é grande, mas vale ficar com alguma coisa agora do que não ficar com nada depois. Você mostra boa fé, tem que analisar o contexto. É possível usar isso, não sempre, né? Mas aqui você pode apresentar as cartas defensivas naquele momento. E essas cartas defensivas podem fazer a diferença na hora de convencer alguém a fazer o acordo. Eu acabo fazendo isso de uma maneira maior no livro, né? O livro é o Guia do Processo Penal, conforme a teoria dos jogos, eu acabei não trazendo aqui, estava ali na mesa, eu vim para a rua. O livro está aí, o livro grandão, é esse aí, ó. Tá 932 páginas. Quem quiser o livro, vai lá no site da EMAIS e coloca o voucher EMAIS15, ganha 15% de desconto. E quem não perdeu, me manda inbox aí também. Saiu o Short Introduction, para quem quiser, mas é muito caro, eu quero só fazer, como é que tá curioso? Saiu um novo livrinho, que é a introdução, por R$ 39,90. E está saindo essa semana um livro meu sobre ensinando robôs a julgar, que é muito legal, que é uma pesquisa que eu tenho indicado nos últimos tempos, que é o uso da tecnologia no processo penal. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que a teoria dos jogos ela não é uma teoria material, ela é uma teoria formal em que você depende das decisões em cada contexto. Eu não tenho uma receita de bolo, eu não tenho como dizer, é sempre bom mostrar prova, não é bom mostrar prova. Você tem que entender o contexto para poder verificar se aquela demonstração de boa-fé pode auxiliar o seu cliente. Você pode ensejar ao promotor uma demonstração de boa-fé, uma demonstração em relação à sua reputação. Por isso que me parece importante dominar essas práticas, que são práticas de negociação, que em geral nós não sabemos como fazer. Por isso que me parece importante dominar o que é uma negociação simples, uma negociação complexa, quais os passos de uma negociação. Não é como comprar uma lata de uma Coca-Cola no supermercado. Você vai no supermercado, compra uma Coca-Cola, qual é o preço, chega na caixa e diz assim, não, mas eu quero o desconto. A caixa não tem desconto, a caixa vai te dar o preço ali, pagou, não quer, deixa aí, vai embora. Mas quando você vai comprar um carro, comprar uma casa, que é o melhor exemplo, você tem toda uma negociação. Vai lá, viu a casa, gostou da casa, voltou, fez a proposta inicial, a contraproposta, fecha o preço. Vamos agora fazer um acordo preliminar, entrega agora, fazer due diligência. Ou seja, você tem uma série de etapas para comprar uma casa, um apartamento, um imóvel de maneira geral, que se aproxima muito desse modo, metaforicamente, de fazer um acordo de não persecução penal. Porque não é para esperar uma audiência para fazer isso. A audiência até pode acontecer, mas o grande timing, o grande approach do acordo de não persecução penal é justamente esse tempo em que você vai construindo acordos. O promotor quer 150 mil, não dá 150 mil, o cliente não tem. Quanto é que ele vai chegar no limite? 100 mil. 100 mil mais o quê? Tem alguma coisa que você possa fazer? Qual é a habilidade do seu cliente? Qual é a habilidade da empresa dele? O que ele pode oferecer a mais? Enfim, porque aqui a criatividade é o mais legal. E uma coisa que eu acho muito importante, no acordo de não persecução penal, pegue o seu estagiário, pegue o cara mais maluco do mundo, o estagiário que pensa fora da casinha, porque ela pode dar ideias maravilhosas. Esse cara é o cara que pode dizer assim, pô, se fizer isso, se fizer aquilo. Porque nós às vezes estamos tão bitolados no modo de pensar, que conversar com mãe, com pai, com motorista, com um colega de trabalho, ele pode dizer, pai, se fizer aquilo, se fizer aquilo outro. Aí, às vezes, o cara vai dizer assim, não, mas ele quer 100 mil. Pega as declarações de imposto de renda do cara, dizendo que ele trabalha tanto, ele ganha tanto, as despesas dele são tanto, ele não tem como, no ano, sobrar tanto de patrimônio. Então vem com laudo de um perito que tenha carimbado, tenha registro no CRC, dizendo, ele não tem condições de fazer isso sem prejuízo ao seu sustento. Você não vem no blá blá blá, você vem já com documentação respectiva mostrando isso. E aí faz a grande diferença numa abordagem como essa, que não é uma abordagem de blá blá blá, mas uma abordagem que vai comprovando cada uma das circunstâncias. Beleza, pessoal? Eu agradeço vocês. Lá no Alexandre Moraes da Rosa. Professor Alexandre, reposta aí essa foto minha do Alexandre aqui. Marca o professor Alexandre, marca o Criminal na Prática. Eu vou repostar depois. E tem um sorteio. Vocês divulgarem essa live. Quem marcar nos nós dois e replicar, tu anota o nome e faz o sorteio do short, que eu mando o short de presente para quem marcar. Fechado? Olha aí.
Show, fechado. Beleza. Depois tu me dá Valeu, me dá o vencedor depois. Um abraço. A vencedora. Pode deixar. Tchau, tchau. Valeu, Abração. falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ativar aqui os comentários para responder alguma dica de vocês aí que aparecer ainda sobre o nosso curso do pacote anticrime. Lembrando, gente, estamos já nas últimas vagas do nosso curso do pacote anticrime. Thiago, não conheço o curso, estou entrando aqui hoje pela primeira vez na sua live. Aonde que eu vou para assistir o curso do pacote anticrime? É aqui no nosso perfil, tá? Lá no feed do Criminal na Prática. E lá não tem só a inscrição do nosso curso, tem um monte de vídeo aula já ali disponível gratuitamente aqui no nosso perfil. Na hora que acabar a live, você clica lá e dá uma olhadinha, tá? Clica lá também no link e conhece o nosso curso. Lá tem um vídeo de explicação mostrando tudo que eu vou falar no curso sobre o pacote anticrime. Teoria dos jogos do professor Alexandre é uma das bases do nosso curso sobre o pacote anticrime. Basicamente, o que eu fiz foi pegar o pacote anticrime e interpretar o que tem de tese defensiva no pacote anticrime para resolver a tua vida, para te auxiliar no teu escritório com novas teses. Beleza? Bom, se ninguém mais mandar dica, eu já vou. Olha aqui, ó, o Renan Pompeu, advogado aqui do Mato Grosso do Sul, falando eu já comprei, muito legal, é isso aí mesmo. As inscrições são até amanhã, as inscrições fecham amanhã. E eu falo para vocês correrem, mais do que amanhã. Por quê? Porque as nossas vagas no grupo de WhatsApp já estão acabando, tá? Papo de criminalista, grande abraço, meu amigo Marinho, tamo junto. Marinho, o Alexandre mandou uma mensagem para mim esses dias falando, poxa, virei até ministro na live de vocês por conta de um comentário que você fez. Sonho meu era Alexandre Moraes da Rosa como ministro, já pensou? Uma pergunta aqui do Abrão. Professor, é possível fazer um acordo de não persecução penal em crimes em concurso material onde um dos crimes permite o acordo? Não. Poxa, aí não, viu? Se você olhar no artigo 28A, o parágrafo 1º dele já veda isso, tá? Parágrafo 1º do artigo 28A já fala que não dá. Tem que levar em consideração a soma total dos delitos. Mas aproveita esse momento agora. Por que aproveitar esse momento agora? Porque ninguém está entendendo direito ainda sobre o acordo de não persecução penal. Às vezes você joga lá para o promotor e ele topa. Beleza? E lembrando, em caso de desclassificação, absolvição de um dos crimes, se lá no final do processo, ao ser desclassificado ou absolver por um dos crimes, tornar possível, aí sim, o acordo de não persecução penal, é possível, tá? Analogia à suspensão condicional do processo. Quando a suspensão condicional do processo se torna possível no final do processo, ela é sim permitida. Beleza? Olha lá, olha aí que honra. Papo de criminalista, recomendo o curso Criminal na Prática. Valeu, tamo junto, Marinho. Gente, lembrando, viu? Hoje, daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, na sequência, vocês continuem aqui, que vai ter aquele nosso happy hour do Criminal na Prática com o Rodrigo Alvarez, com o João Ricardo Batista, uma live completamente descontraído, para você pegar aí na tua casa a sua cerveja, seu vinho, a bebida da sua preferência, ou se você não bebe, para você simplesmente ficar aí acompanhando um papo descontraído entre o João Ricardo e o Rodrigo Alvarez sobre diversos assuntos do mundo da advocacia criminal, tá? Thiago, pede pro pessoal comentar no post da live para conseguir fazer o sorteio. É isso aí, gente. Olha o Rodrigo me lembrando aqui. A gente só vai conseguir fazer o sorteio que vocês falaram do Alexandre Moraes da Rosa. Eu pedi para vocês printarem a foto e postar, óbvio, tá? Mas essa live vai ficar salva. E aí vocês precisam ir lá nessa live e comentar. Rodrigo, vou até colocar um prazo, tá? Quem comentar até amanhã só. Então só hoje à noite vocês vão ter para comentar para garantir que é só quem estava assistindo aqui a live. Beleza? Tá? Então você vai comentar aqui nessa live, depois que ela ficar salva, para a gente poder sortear para quem que vai esse livro. E aí a gente sorteia e divulga amanhã, beleza? Sorteamos e divulgamos amanhã. E só falando para vocês, quem está nessa live aqui agora, quem está nessa live aqui, eu vou dar um bônus também do nosso curso do pacote anticrime. Quem está nessa live e vai se inscrever no nosso curso do pacote anticrime, em que pese eram só os 50 primeiros no grupo de WhatsApp. A gente ainda tem vagas no nosso grupo de WhatsApp, mas está acabando. O limite é de 180, a gente já está chegando em quase 180 alunos, tá? E na hora que chegar em 180 alunos, eu não consigo mais te colocar no nosso grupo de WhatsApp. E no grupo de WhatsApp você vai ter acesso direto a mim, direto ao Rodrigo, para fazer todas as suas perguntas e dúvidas sobre o pacote anticrime. Beleza, gente? Espero vocês na sequência aqui. Como fazer parte da comunidade? Clica ali no link também que tem no feed, tá? Lá você tem todas as informações para fazer o nosso curso, para entrar na comunidade. Acordo de não persecução penal e roubo majorado é possível? Não, tá? Porque não é possível acordo de não persecução penal para crimes com violência, beleza? Não é possível. Tranquilo, gente? Bom, espero vocês na nossa próxima live.
e espero também o comentário de vocês para a gente poder receber, fazer o sorteio para vocês do livro do professor Alexandre Moraes da Rosa. Tranquilo? Beleza? Um grande abraço, avante a defesa e logo mais Happy Hour Criminal. Valeu, galera!